Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Toyota e seus desafios, um panorama da revolução do setor automotivo mundial. Nosso primeiro passo para desenhar essa história é entender um pouquinho sobre a própria história da Toyota. Quando falamos de Toyota, é importante ressaltar suas duas personalidades que iniciaram todo esse trabalho. O fundador da Toyota Industries, famoso inventor do tear automatizado, que começou a aplicar o princípio de Jidoka. Também temos que destacar o seu filho, que foi um empreendedor japonês que começou a produção no setor automotivo na indústria de seu pai. Para entender um pouquinho de como surge a Toyota, em que cenário a gente começa a entender que surgem os desafios que vamos estudar, a gente tem aqui uma timeline de alguns milestones da empresa. Então, em 1934, o primeiro produto do tipo A é inventado. 2 anos depois, em 1936, o primeiro carro de passageiros da Toyota é lançado, o modelo AA. Em 1937, a Toyota Co. é estabelecida e passa a ser uma empresa apartada da empresa Toyota Industries. Em 1961, começa a entender a necessidade de implementação de alguns controles de qualidade que a gente conhece como controle total de qualidade hoje. Em 1963, a Toyota passa a usar a metodologia Kanban. Para a gente entender um pouco sobre o cenário atual da Toyota, eu trouxe aqui alguns big numbers. Então, hoje a Toyota conta com mais de 340 mil colaboradores pelo mundo, está presente em 160 países e tem 69 fábricas espalhadas pelo planeta. Agora a gente vai falar um pouco sobre quais são esses desafios da Toyota que a gente vai estudar aqui no nosso case. O contexto histórico desse desafio é o setor automobilístico no cenário de pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado e precisava se reerguer e reconstruir o país. A Toyota teve um papel muito importante em pensar como seria a reconstrução do país no pós-guerra. O que deveria ser feito? Então, em 1950, um dos gerentes da Toyota resolve fazer uma tour de 12 semanas para estudar as indústrias americanas. Os insights das indústrias americanas puderam ditar os próximos passos da Toyota para se reinventar e se reerguer no pós-guerra. Quais foram os pontos principais identificados pelos engenheiros da Toyota nos Estados Unidos? Existia um alto nível de ociosidade de equipamentos que tinham performance muito alta, poderiam estar ali trabalhando de maneira contínua, mas se encontravam ociosos. Existia um ponto de superprodução. Essa superprodução ela era gerada porque existiam metas para os gerentes produzirem números de peças. Muitas vezes existia uma superprodução, inclusive de peças que não estavam nas conformidades de qualidade. Também foi identificado um processo muito frequente de interrupção de sistemas de produção. Entre um processo e outro, sempre havia uma parada, e isso acabava demandando uma necessidade grande de poder estocar os produtos parados ou matérias-primas que ainda não estavam sendo utilizadas. Também foi reconhecido que a produtividade ela era medida de uma maneira difícil de ser acompanhada, mas precisava de um pouco mais de atenção. E por último, um ponto muito importante, que provavelmente foi um dos pilares para que a Toyota se reerguesse, foi identificar que nas indústrias americanas não existia uma relação de cliente e demanda. Os equipamentos, as metas, as reduções de custos não levavam em consideração qual era de fato a necessidade do cliente, e isso não agregava valor às escolhas de redução. Após avaliar todos esses insights, aqui a gente conseguiu avaliar o cenário Estados Unidos versus Japão
que foi apoiado por esses dois pilares identificados pelo engenheiro responsável. O primeiro ponto é que o modelo de produção americano ele não se encaixava na realidade de baixa produção e de escassez de recursos que o Japão se encontrava nesse período. O segundo ponto é que o Japão ele possui um espaço geográfico muito menor do que os Estados Unidos. Então, o sistema de produção ele precisava ser muito mais flexível e ter pouco desperdício para conseguir atender a demanda e ser eficiente. Nosso próximo passo nessa jornada é entender quais planos de ação foram implementados uma vez que todo esse cenário foi desenhado. Surge então a manufatura enxuta. A manufatura enxuta, o seu nome em português, ele foi desenvolvido pela Toyota nesse momento, na década de 50 lá no Japão. A manufatura enxuta, ela traz os conceitos e métodos de trabalho que são aplicados no sistema Toyota de produção. Quais são os temas-chave da manufatura enxuta? Valor ao olhar do cliente sobre o produto, zero ou quase zero de desperdício na produção e redução de custos. Quais desperdícios devem ser monitorados? A Toyota, após fazer toda essa avaliação, conseguiu identificar 7 pilares onde desperdícios podem ser eliminados ou diminuídos a ponto de conseguirem lidar com os custos. A gente está falando de desperdícios em transportes, inventário, movimentações na fábrica, espera de produção, produção excessiva, processamento excessivo e defeito na fabricação. Uma vez que foi identificado qual era a necessidade na manufatura enxuta, é importante a gente destacar aqui que a manufatura enxuta na Toyota, além de ter os pilares de entender quais são as linhas de desperdício, ela se apoiou em 2 pontos muito importantes. O primeiro é o just-in-time, que é uma produção em sistema contínuo, que as etapas anteriores elas determinam como que vai ser o início das etapas subsequentes de acordo com o seu término. Isso passa a ser uma produção muito mais ágil, com muito menos desperdício, mas sem perder a qualidade do processo. Um segundo pilar muito importante para a Toyota foi a mecanização humanizada. A automação é um ponto super importante na indústria automobilística, mas a Toyota resolveu fazer um processo produtivo sempre supervisionado por uma pessoa, para garantir que existia ali um controle de qualidade de alguém que entendia da qualidade Toyota. Então, o serviço é realizado por máquinas, mas existe um colaborador atento e preparado para poder fazer análises para a Toyota. E quais são as vantagens desse Toyota Way de trabalhar? Os objetivos são muito claros, né? Precisa ter o cliente no centro e ter um desperdício muito baixo. Como que esses objetivos podem ser alcançados? Prevendo com antecedência se vai ter sobrecarga ou inconsistência no sistema produtivo, eliminar o desperdício de materiais, diminuir o tempo do consumidor chegar até o produto e eliminar o desperdício de movimentos. A gente vai falar um pouco agora sobre os resultados, que de fato impactou na Toyota uma vez que a manufatura enxuta foi aplicada. A gente tem aqui as 4 principais conquistas que a Toyota tem e recolhe frutos até hoje por aplicar a manufatura enxuta. O primeiro ponto é a filosofia. A Toyota passa a ser referência em filosofia para a produção de automobilísticos, pela sua filosofia de trabalho. Engajamento. Os colaboradores eles passam a trabalhar de maneira engajada, porque eles se sentem valorizados nas suas funções e eles passam a ser peça-chave e única para que o controle de qualidade Toyota seja sempre respeitado. No terceiro ponto, a gente tem recursos. O just-in-time ele passa a permitir melhor utilização dos recursos disponíveis. E valor. A marca passa a agregar muito mais valor no mercado.
Para a gente entender um pouco como de fato a utilização da manufatura enxuta valorizou a marca da Toyota, a gente trouxe aqui alguns números. Entre as décadas de 60 e 90, a empresa japonesa Toyota e também os seus fornecedores, eles aumentaram a produtividade em mais de 700%. A gente está falando de um crescimento muito alto em 30 anos. Para a gente ter uma ideia da comparação de como o mundo se comportou no mesmo período, as indústrias americanas tiveram um crescimento de 250%. Então aqui a gente consegue entender com números como a Toyota conseguiu superar o seu desafio. Passamos então para a conclusão. O que a gente pode destacar? Quais são as mensagens que a gente deve levar de como a Toyota enfrentou o seu desafio? O primeiro ponto é ter padrão de qualidade. A Toyota sempre prezou por fazer as suas escolhas baseadas em como a qualidade poderia ser alcançada. A Toyota é mundialmente conhecida pela qualidade dos seus automóveis e pela consistência disso ao longo dos anos. Um segundo ponto muito importante são os colaboradores qualificados. O setor automotivo é um setor que requer muita automatização, mas por outro lado também precisa de muita gente qualificada trabalhando e se sentindo parte, tendo o sentimento de dono. A Toyota passa a ser uma das empresas com maior índice de satisfação entre os seus colaboradores. Um terceiro ponto para a gente destacar é que a Toyota passa a ser referência em ser um sistema produtivo versátil. O Japão tem uma limitação demográfica, uma limitação de recursos. Mesmo hoje, que a gente não vive um cenário de pós-guerra, o Japão é referência, junto com a Toyota, em sistemas produtivos versáteis, onde a mesma linha de produção consegue atender várias demandas diferentes, tendo aí redução de desperdício de tempo, de recursos e, por fim, fazendo a última conexão, que é fazer todo esse processo baseado na demanda dos clientes. O cliente ele é foco, o cliente está no centro e ele demanda o que vai ser feito, ele quem precisa chegar no produto em menos tempo e a Toyota consegue ser referência mundial em atender seus clientes. Por último, a gente vai dividir aqui com vocês as referências, são todos esses conteúdos que a gente acessou em abril de 2021. Muito obrigada, nós somos o grupo 15 da disciplina de Gerência de Ativos da Universidade Federal do ABC. Obrigada.